Tom do trítono é o seguinte. Primeira pergunta, a gente já trabalha e já vou passar uma ideia que é interessante. Quando você está em Dó maior, o tom do trítono é o Fá sustenido, né? Ele faz trítono. O que acontece? Tanto no tom de Fá sustenido quanto no tom de Dó, o trítono são as notas Fá e Si. Acontece que no tom de Dó, o Fá é a quarta e o Si é a sétima. A quarta e a sétima do tom é o trítono. Quando eu estou no tom de Fá sustenido, a quarta é o Si e a sétima é o Fá. Ou seja, só inverte, mas são as mesmas duas notas do trítono. Certo? Então, os tons dividem trítono. O tom do trítono, então, é um tom que divide o mesmo trítono nas duas tonalidades. Acontece que o que eu gosto de chamar de ambiente harmônico gerado, que é a escala de Fá sustenido, possui essa sonoridade, essa capacidade, esse mesmo trítono, essa mesma tensão dentro do tom que resolve em Dó. Então, se eu pegar aqui acordes do tom de Fá sustenido, eu consigo resolver em Dó. Tipo, vamos fazer todos aqui como se fosse um 2-5, e na hora do 5 eu pego o acorde do Fá sustenido. Vou colocar até a nota característica, aqui no caso é a quarta justa. Tá, quer dizer, Fá sustenido, Lá menor 6 ou Lá menor dórico, que é o segundo grau de Fá sustenido, né? Que é costuma ser um dos mais usados. O Si bemol frígio, vou colocar a característica dele, nona bemol, né, no acorde. Colocar o Si lídio, quarto grau da escala de Fá sustenido, e resolver no Dó. Colocar o Dó sustenido, que o pessoal chama de subquinto, né? Substituto, mas não é um subquinto, porque ele não está na mesma escala. Aqui é substituição por tom do trítono. Boa noite, então, pessoal. Então aqui eu tenho... Esse é um Dó 7 mixolídio, né? Dó sustenido 7 mixolídio. Dó sustenido. O Mi bemol eólio, né, tem a 13B. Tá, a escala de Fá sustenido. E no caso, o Fá lócreo. Lócreo mesmo, né? Nona bemol. Fá sustenido meio diminuto, resolvendo em Dó. Então você está vendo que o tom do trítono causa uma tensão de preparação para voltar para a tonalidade. Só que eu não posso dizer que é um empréstimo modal, por quê? Porque eu não tenho Dó natural dentro do tom de Fá sustenido. O tom de Fá sustenido não é um modo de Dó. Então não é um empréstimo modal quando eu faço isso. Então, como eu vinha falando, o tom do trítono não é um empréstimo modal. O tom do trítono é uma tonalidade que divide o mesmo trítono e o ambiente causa um ambiente de preparação, certo? Aí o que é interessante... Na música que eu tava falando aí, que calhou de ser essa semana, aí o Pablo deu um toque, a gente tava conversando, ele me mostrou uma música do João Alexandre, e o João Alexandre fez uma frase assim, mais ou menos. Para começar uma música. Ele começou com um Ré maior, foi para um Ré menor 6, depois fez como se fosse um Si menor e resolvi Mi bemol. Como se fosse
começar a música em Mi bemol. Aí tu vai tirar essa música, pô, então quer dizer que o cara fez Ré menor 6, Si menor pra cair em Mi bemol. Que é isso que o cara tá fazendo? Na realidade ele tava pensando em Lá maior, que é o tom do trítono. Ele começou tocando, vou tocar em Lá. Vou fazer os esquemas de Lá, é outro tom. Não é empréstimo modal em relação a Mi bemol. É outro tom, é o tom do trítono em relação ao tom de Mi bemol. Então eu tô tocando em Lá. E aí eu entro, no caso aqui, em Mi bemol. Ele fez uma parada que era como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Pra entrar. E acabou num acorde que é um dos acordes que tem mais força para preparar como tom do trítono, para entrar de volta aqui no Mi bemol. Se eu estivesse tocando em Dó, era como se eu tivesse pego o Si, que é quarto grau de Fá sustenido, feito o Si menor 6, é aquela cadência típica, né? Tô em Fá sustenido, faço um empréstimo modal de Fá sustenido, vou pro segundo grau. Muitas vezes acontece isso aqui em música. Ou quarto grau menor e o quinto 7 para voltar pro primeiro. O que o cara fez? Ele fez quarto grau menor, em vez de fazer o quinto sétimo, fez o segundo menor, e em vez de entrar no primeiro, entrou no tom do trítono. Então é como se eu fosse começar uma música em Dó e fizesse. E aí começasse a música aqui. Então o que acontece? Isso pode ser feito com o tom do trítono. O cara pode ficar brincando no tom do trítono. Tipo. É o famoso joga o cantor no mato, né? Você começa tocando num tom e depois começa a música no outro tom, tá? Então o tom do trítono, ele causa tensão de preparação, ok? Você pode fazer, como eu fiz aqui no empréstimo modal, é mais comum fazer isso em empréstimo modal. Imagina que tu quer começar uma música em Dó, só que tu começa fazendo uma introdução em Lá bemol. Né? Tipo, fazer como se fosse palco. Só que eu vou começar em Lá bemol. Sou principal, minha alma será tal. Tá entendendo? Eu fiquei tocando em Lá bemol, mas na hora de entrar na música eu entrei em Dó. Ou seja, eu posso fazer isso nos tons de empréstimo modal, que causem a preparação. Eu posso fazer isso no tom do trítono, que vai ser mais afastado. Tá entendendo? O tom do trítono é mais brabo aqui o negócio, né? Então o cara pode começar fazer. Eu fiquei tocando aqui em Fá sustenido para depois entrar em Dó. Okay. Ou seja, usei o tom do trítono como tensão de preparação. Tu joga o cantor no mato, porque o cara tá lá fazendo aquela introdução toda linda em Lá bemol. Aí quando o cara pensa que tu vai entrar em Lá bemol, aí tu entra. Aí ó, jogou no mato. Pra quem tá ouvindo de fora, não vai estranhar. Tu fez uma modulação que cabe, né? Você tava lá. Só que o cara que não sabe, que não tá preparado, ele vai estar preparando o tom dele aqui, ó. Ele vai querer entrar.
Ou seja, jogou no mato. Não, quando estiver no tom do trítono, você pensa no tom. No caso, Fá sustenido. Se você fizer alguma coisa aqui em Fá sustenido, você vai solar em Fá sustenido. Né? Mi bemol menor. Mas só que aí na hora de resolver, você vai resolver em dó, a tua música vai começar em dó. Eu sei que muitas vezes o pessoal tem a tendência a achar que se eu tô tocando num outro tom, por ele ser empréstimo modal de um tom tal, eu posso solar no tom tal. Não, não existe. Você vai solando conforme a tua harmonia. Se for uma passagem, o empréstimo modal for uma passagem, você consegue solar na pentatônica do tom. Vai soar como se fosse uma passagem quase que cromática. Por exemplo, você está tocando em dó, você usa um mi bemol aqui de passagem para cair no ré menor. Ou seja, aquilo é só passagem, aquele teu empréstimo modal. É uma tensão momentânea dentro do tom para depois você voltar no tom. Se você ficar na pentatônica do tom aqui, ou mesmo a escala maior pode dar um choque se demorar um pouquinho. A pentatônica dá menos choque. Você vai passar por ele batido, vai voltar pro tom e não vai ter problema nenhum. Tipo assim, ó. Se eu pegar Mi bemol, aí depois eu volto pro ré, sol, fá sustenido, fá menor, outro empréstimo modal. Nesses casos onde os empréstimos modais foram usados momentaneamente, eu posso ignorar eles e ficar no tom, porque eu não saí do tom e não estabeleci esses tons de empréstimo modal. Então, você vê? Eu não fiz nenhuma mudança. Né? Eu fiquei penta, mesmo quando eu tava nos empréstimos modais. Rola escala maior? Mais ou menos. Escala maior eu não gosto muito, mas vamos experimentar. Ó. Até enrola. O mais certeiro é você mudar conforme a harmonia. Aí arpejo se torna super importante, né? Você tá lá, Mi bemol, Lá bemol. Aí eu fui em cima da harmonia. Por isso que arpejo é importante. Porque se eu falar, puta, agora muda pra Mi bemol, aí onde tá Mi bemol? Né? Você não sabe onde tá a escala. Mas o arpejo, ele soa melhor melodicamente, né? E ele é mais preciso